Bem-vindos ao segundo episódio do minicurso Alquimia dos Pigmentos Naturais. Meu nome é Miriam Chiara, sou artista visual e educadora da Casa Fit de Cultura e antes de começar farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, estou com meu cabelo preso, tenho uma franja na altura da sobrancelha, uso um óculos de grau, estou vestindo uma blusa azul marinho. Estou em casa, no meu escritório, e atrás de mim o fundo está desfocado. Me acompanha o nosso intérprete de Libras, Luiz Alberto. Ele é um homem branco, jovem, de cabelos curtos, está vestindo uma blusa preta e atrás dele tem uma parede branca. Nesse episódio vamos falar sobre a preparação das tintas. No nosso dia a dia, nos deparamos com vários alimentos que tingem e mancham os dedos. Nossas tintas podem ser feitas a partir de cascas, raízes, folhas, frutas, pétalas, plantas, legumes, verduras, terra. Agora eu vou passar um vídeo contando um pouco mais de alguns pigmentos que vocês podem utilizar, né? Alguns alimentos que você pode extrair essa tinta natural, que a gente encontra assim com facilidade, alguns na sua própria casa, outros em mercados bem acessíveis. Vou mostrar elementos que a gente pode usar na preparação das nossas tintas naturais. Aqui nesse pote tem algumas flores que eu coletei aqui no meu bairro. Tem a flor, essa flor laranja, chama Cosmos. Ela é uma das flores que eu acho que dá uns tons mais bonitos, assim. Na preparação, você arranca as pétalas e coloca, macera um pouquinho com álcool. Pode usar álcool 70, né, álcool gel, que ela dá um resultado muito legal. E aqui tem essa outra flor, que ela é conhecida como jasmim azul. E ela dá esse tom azul, um pouco lilás, né? Bem bonito. Tem também a possibilidade de você usar as folhas, né? Que dá um verde extraído da clorofila. E essas são algumas possibilidades para você trabalhar com crianças, assim, né? Vocês podem sair para coletar, aproveitar algumas flores que já estão caídas no chão, pensar assim, né, nos ipês, à medida que eles vão soltando suas flores. Tem o ipê rosa, né, roxo, amarelo, dá umas cores bem bonitas. E é sempre importante lembrar de tomar cuidado com algumas plantas, então fazer uma pesquisa antes, assim, de quais plantas são tóxicas ou não, para evitar, né, qualquer incidente. Tem aqui também um outro elemento que dá a cor branca, que é a casca de ovo. É um resíduo, né, que você pode aproveitar porque ele tem baixo custo, então você vai juntando as cascas, depois você lava, bate no liquidificador, macera, peneira, até ele virar um pozinho bem fino, lembrando a textura de um talco. É uma forma de você extrair a cor branca, né? Tem aqui um outro elemento que você pode encontrar ele em pó, nessas lojas de produtos naturais. Aqui temos o louro em pó. Aqui tem umas folhinhas do louro seco. Já dá pra ver que ele in natura e ele seco, ele já tem essa tonalidade diferente, mas ele ainda mantém um pouco da cor verde, que dá esse tom mais pastel, assim, né? É um substituto para cor verde, porque, como eu falei, você pode fazer uma preparação com espinafre, com outras verduras,
para poder extrair o verde, mas ele tem pouca durabilidade, então vai ser mais para aquele momento mesmo, porque logo depois eles vão perdendo suas cores. Então você pode lembrar que quando você coleta uma flor ou outras plantas, você deixa secando, né, num livro, em algum outro suporte, você vai vendo ele ficando mais amarronzado, perdendo muito dessas cores, né? Um alimento que eu mais gosto desses para serem preparados para preparação das tintas naturais é a beterraba. É importante sempre descascar, porque a casca ela atrasa um pouco a durabilidade da tinta, faz ela perder mais rápido, né? E o legal da beterraba é que quando você está descascando mesmo, você vê escorrendo já a cor linda dela nas suas mãos. E você pode usar também com crianças para fazer carimbos. É importante lembrar que como um alimento, né, a gente tem que ter um cuidado de aproveitar ele ao máximo como alimento. Então pensar assim na época do ano em que ele é mais comum, nessas feiras assim, então restos de feira, às vezes você vai achar uns pedaços de beterraba que dá para aproveitar também. E a cor fica mais intensa quando usado assim in natura. Outra forma de fazer, né, uma forma de fazer é ralar a beterraba e aí depois você coa ela num pano e aproveita a beterraba mesmo para fazer uma salada, um bolinho, outros preparos e tira só a tinta. Depois vocês vão conseguir ver melhor as cores no momento em que a gente for preparar algumas dessas tintas e testar também no papel. Aqui tem só um pouquinho que eu coloquei no potinho do caldo da beterraba depois de fervida, depois de cozida. E ela você também encontra em pó nessas lojas também de produtos naturais. Um alimento que tem uma cor muito linda também é a amora. Ela para mim me traz uma memória afetiva muito forte da infância, porque meu avô tinha um sítio que tinha um pé de amora, que eu gostava muito de subir para poder colher a amora e ficava com as mãos todas manchadas e era sempre aquela preocupação, né, dos meus avós, da minha mãe, de não sujar, de não manchar a roupa, porque ela tinge mesmo, assim. Aqui tem um outro alimento, né, uma outra fruta, que é a jabuticaba. A jabuticaba a gente usa só a casca para poder preparar a nossa tinta. Então você pode colher jabuticaba, comer, juntar a casca, depois ferver e preparar ela em seguida para fazer sua tinta. Um alimento que dá uma experiência muito legal também com a variação de cores é o repolho. O repolho processo, é importante que você rale ele e depois coe para tirar essa tinta, essa cor linda, violeta, que tá aqui na taça. O mesmo processo que a beterraba, depois que você coou a tinta, você pode usar ele para outros preparos, né? Fazer ele cozido, ensaladas, etc. Aqui temos flores secas. Essa aqui é flor de hibisco, muito usada para fazer chá e também muito fácil de encontrar. E aqui temos o chá já do hibisco, né, preparado. A cor aqui até lembra um pouco o vinho, né? O vinho também pode ser usado como tinta natural, vinho seco de preferência. É importante lembrar também que da gama dos chás, assim, né? Você pode usar o chá de erva mate, chá de camomila e de calêndula também. Você consegue
essa aparência assim de aquarela líquida, né? Essa tinta bem líquida que você pode fazer suas aguadas depois. Agora temos aqui primeiro a lembrança do pau-brasil. Aqui tem uma semente de pau-brasil. A gente viu no primeiro episódio que foi muito procurado no período colonial, o pó de pau-brasil, né? Aqui no fundo desse potinho tem uma serragem de roxinho, que é uma madeira com um tom roxo muito lindo e que pode ser usada, você pode pedir também, né, nesses lugares assim de madeireiras e tudo que tem esse tipo de material, para juntarem um pouquinho do roxinho para você. E aí o processo é deixar curtindo em álcool por vários dias até ele soltando a cor. Eu consegui em pó o açaí. Não tenho a fruta aqui comigo, mas só com o pó você já consegue ver como é uma cor muito bonita. Aqui eu diluí ele em água apenas e misturei. E ele fica com umas partículas assim, né? Uma texturinha. Então eu sempre recomendo filtrar com um paninho para ele ficar mais próximo da aguada mesmo da tinta. Aqui temos o feijão preto. A gente viu no primeiro episódio umas pinturas da Josi que ela usou tinta de feijão preto. Aqui eu fiz uma experiência de deixar o feijão curtindo na água por 12 horas. E aí depois eu vou experimentar essa tinta. E aqui tenho o caldo do feijão preto depois de cozido, que em altas temperaturas ele vai mudando a cor. Esse aqui é um pigmento de uma tinta que muda muito as suas cores, assim. Então, ela é de curto para médio prazo, assim, a duração das cores. Aqui temos uma tinta natural das mais conhecidas por todos, eu acredito, que é o café. O café é importante lembrar de preparar ele sem açúcar. E você pode fazer ele mais concentrado. E ele foi muito usado por artistas, assim, para envelhecer papel, né? Dar aquela aparência de papel envelhecido. Esse aqui é o cacau em pó, um alimento delicioso que, olhando o pozinho assim, lembra um pouco os pigmentos minerais, assim, de argilas, terras, né? E ele dá um tom de marrom muito bonito também. Aqui ele tá filtrado. Um dos pigmentos naturais mais famosos é o coloral ou urucum. Aqui eu coloquei ele no pote com água. E aí só agitando já vai ativando um pouco o urucum, né? Eu não tenho ele in natura. Em alguns lugares vocês encontram. Você abre o urucum e da própria sementinha você vai encostando na mão, ele já vai soltando o pigmento. Muito usado pelos povos indígenas brasileiros. E ele também é uma especiaria de baixo custo, usada também na gastronomia para preparos de frango e outras coisas, quando a pessoa quer dar um tom mais alaranjado assim pro alimento, né? Ele também é saboroso e o legal é isso, que ele é muito fácil de encontrar em supermercados. Aqui tem ele já diluído, preparado. Tem esse tom vermelho alaranjado, né? Aqui temos o açafrão da terra.
ou cúrcuma. Aqui ele também está em pó. Eu não tenho ele, mas ele lembra muito o gengibre por dentro, só que por dentro ele é bem amarelo. Aqui já tem ele diluído. Assim como a beterraba, você pode pegar a cúrcuma, descascar e ralar ela, espremer também, você vai ver que o pigmento ainda fica mais bonito, mais intenso do que em pó, mas em pó ele é mais fácil de ser encontrado, né? E é importante diferenciar ele do açafrão, que é uma flor, né? Que é bem mais caro. Esse aqui é açafrão da terra ou cúrcuma. E por último, para terminar, temos a espirulina. Espirulina é uma cianobactéria que também você encontra nas lojas de produtos naturais, porque ela também é usada como suplemento alimentar. Ela é um pouquinho mais cara, mas você pode comprar em pouca quantidade. Ela é bem levinha, então ela rende bastante. E o legal dela é que a durabilidade dela é boa, dá um verde com maior durabilidade do que a clorofila, bem bonito também. Aqui já tá coado. E você pode fazer o preparo só colocando num pote também, diluindo em água, sacudindo, que ele já vai ativando o pigmento. Então você pode usar com crianças, ele como um alimento assim, né? Então só tem que tomar cuidado se a pessoa tiver alergia, mas a maioria das pessoas assim conseguem consumir e manipular com tranquilidade. Então, só mais um comentário, né, sobre esse vídeo. Eu acabei esquecendo de mencionar que o repolho que aparece aí é o repolho roxo, né, que é ele que você vai conseguir esse tom de violeta do suco do repolho, né? Eu acho que o mais importante é isso, você estar aberto a experimentar, testar e se inspirar com as coisas que estão ao seu redor, com aquilo que você já tem em casa, para você encontrar a sua receita usando a intuição e muita pesquisa. Então, assim, aqui eu não vou ensinar nenhuma receita com quantidades muito certinhas, porque a gente tá incluindo esse processo de investigação na experiência de vocês, né? E também a proposta da produção dessas tintas é para esse contexto mesmo, assim, de lúdico, de experimentação, se você quiser aprofundar em um componente ou outro. Aí você pesquisa um pouco mais, aqui a gente vai ter algumas informações mais detalhadas, mas não de todos, né? Não de todos os elementos que eu apresentei no vídeo. E é isso, assim, é interessante você ter um caderninho e ir anotando, assim, os seus experimentos, quando que você produziu a sua tinta, mais ou menos a quantidade, e testando, né? E pensando em um trabalho assim com maior durabilidade, aí você vai ter que ter um cuidado maior. Eu vou falar um pouco, algumas dicas sobre isso, sim, os cuidados que você tem que ter com essas tintas. E uma outra forma também é isso, você registrar os processos com fotografias também, né? Porque como a gente viu nesse episódio, no episódio anterior, as tintas naturais ela tem uma durabilidade menor, né, um tempo menor, assim, elas se mantêm conservadas e boas. E depois de aplicadas também no papel, elas têm alterações. E é isso, assim, sempre tem um risco de você perder essa tinta ou do resultado dessa pintura mudar. Então é legal você ter esse registro fotográfico, escanear seu desenho, sua pintura, como uma forma, né, de guardar. Aqui a proposta não é com uso artístico profissional, é como uma experiência mesmo, que você pode incluir as crianças com alguns cuidados e qualquer outra pessoa, né, que queira experimentar esse universo das tintas naturais.
Aqui eu vou me ater, né, assim, em termos de aplicações, de onde usar essa tinta, né, à superfície do papel mesmo. Eu sugiro o papel de aquarela, mas algum papel, né, com boa quantidade de algodão, que tenha no mínimo 180 gramas. Isso quer dizer assim, que ele não pode ser um papel muito fininho, né, com a gramatura muito baixa, porque se você for usar essas tintas, como eu falei, como uma espécie de aguada, né, aquarela líquida, ele precisa aguentar essa água, né, sem rasgar ou sem enrugar muito. Outra característica que é interessante a gente lembrar é que os papéis variam, assim, o tipo de pH, né, o tipo de acidez do papel. E isso reage com as cores das suas tintas, né? Com as soluções e misturas que você preparou. Tem como usar as tintas naturais em tecidos, telas, madeiras, nas paredes e no corpo, né? Como a gente viu o caso, né, da arte indígena, das pinturas corporais, né, dos povos indígenas. E aí é isso, assim, cada superfície tem uma característica, um cuidado, não tem uma forma específica que você vai preparar aquele pigmento para ele aderir e fixar em cada superfície. Então é um outro universo também que você pode fazer de testes. Para atingir tecido, tem algumas particularidades também que eu não vou falar nesse mini curso. É um pouco mais complexo, né? E é isso. Cada pigmento possui uma forma própria de extração e fixação para cada tipo diferente de aplicação. Os aglutinantes, fixadores e conservantes também podem ser naturais. Aqui retomando o que a gente viu também no episódio passado, que a tinta é o resultado, né, do pigmento mais um aglutinante. O pigmento é aquele que dá cor para a tinta e o aglutinante é o que une as partículas para a tinta aderir àquela superfície. E alguns aglutinantes naturais, né? Temos o óleo de linhaça, a baba da babosa ou de algum cacto, goma de polvilho, a gema de ovo e a clara de ovo. Sobre a gema de ovo, né, existe uma técnica que é a preparação da têmpera-ovo, que o resultado é assim, você tem um pigmento já em pó, né, de preferência, e você tira só a gema do ovo, então você separa a clara, pega a gema, tira aquela películazinha que envolve a gema e mistura com esse pigmento em pó. É interessante acrescentar algum fungicida, né? Então você pode usar um óleo de cravo. Eu acho que o óleo de linhaça também ajuda nessa parte de como fungicida. E usar, né? Ela tem uma transparência específica, depois vocês podem pesquisar também sobre a têmpera-ovo. Uma dica que eu deixo. Os processos para a extração de pigmentos podem ser variados, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, que é a cocção, então você cozinhar, colocar numa água, né, fervida, deixar ferver por uns minutinhos para esse elemento soltar, né, o pigmento na água. A maceração, que é interessante você usar um pilão para ir espremendo e soltando, né, esse pigmento da superfície. Você pode ralar, como eu disse, tem a fricção, você pode colocar no liquidificador, tem a infusão no álcool, né, que você pode deixar assim por longos períodos também, fazer ela mais concentrada, ou deixar de um dia para o outro, ela já solta um pouco da tinta, né, no álcool. E aqui eu vou falar de alguns ingredientes, né, de alguns elementos específicos, se vocês quiserem fazer em casa, que não são tão difíceis de encontrar também. Aqui é o exemplo que eu já falei, né? Aqui temos uma imagem do açafrão da terra, da cúrcuma longa, né? E aqui dá para a gente ver mesmo como ela lembra um gengibre, e ali ela tá embaixo cortadinha, e aí dá para ver a cor, né? Bem amarela por dentro, assim, dentro até um pouco a cenoura, né?
e no potinho tem ela em pó. Então, a cor dela é o amarelo. Nós usamos a raiz ou o pó. A raiz, como eu disse, você pode ralar e fazer igual eu mostrei no vídeo com a beterraba, ou colocar por infusão no álcool também. Você pode usar o álcool 70, né? Então, o álcool em gel, esse álcool que nos acompanhou nesse período da pandemia, né? Acho que a maioria das pessoas tem em casa. Ou diluir na água filtrada, né? Uma água que você ferve antes para poder eliminar qualquer tipo de componente assim, né? Nessa água, para ela estar mais pura possível. Aglutinante, você pode usar a cola. E aí eu falo, você pode usar tanto a cola branca quanto a cola natural. Depois eu vou falar um pouco da cola natural. A cola branca, a característica dela é que ela vai dar esse aspecto que lembra mais a tinta acrílica, né? Ou a têmpera vinílica, que é esse aspecto mais plástico, com brilho, e ela às vezes altera também um pouco o resultado de algumas cores. A clara de ovo ou a baba, né, de algum cacto, ou da babosa mesmo. Aí ela é de longa duração, e é importante lembrar, né, quando a gente está falando dessas especiarias ou desses alimentos, que muitos têm propriedades medicinais, né? Então a cúrcuma, ela é anti-inflamatório e antioxidante. Aqui nós temos a espirulina, ela é uma cianobactéria, a cor dela é verde, né? A gente usa o pó. O processo é por infusão. Você pode diluir ela também na água filtrada. Os aglutinantes é a cola, a clara ou a baba da babosa ou de algum outro cacto. A duração dela é de longo prazo e ela também é um suplemento alimentar, né, rico em vitaminas e proteínas. Quando você for usar o processo por infusão no álcool, é sempre importante lembrar, né, assim, de evitar se aproximar de alguma chama ou do calor. É ideal, né, se for usar com crianças, usar só com água mesmo, filtrada. E o verde dela é um verde bem intenso, assim, que se mantém por muito tempo, né, igual, como eu disse no vídeo, assim, muito mais do que qualquer tinta à base de clorofila. E é curioso, assim, porque ele é um pigmento que quando você faz a mistura, você sente um cheiro muito forte, assim, de comida de peixe. Então, assim, é um cheiro um pouquinho desagradável, né? E aí eu acho interessante também preparar um pouquinho só a quantidade que você for usar, ter esse cuidado com a conservação também, se você quiser usar ela por mais tempo, guardar na geladeira, porque se você deixar fora da geladeira, essa tinta ela vai dar um cheiro pior ainda, né? Um cheiro mais de peixe morto, assim. E esse cheiro é mais no momento que você está aplicando a tinta mesmo no papel. Depois de alguns dias ela vai saindo, assim. Então a pintura não vai ficar com esse cheiro tão forte com o tempo, não. É só na hora que você aplica que tem esse incômodo, né? Tem essa memória olfativa diferente. E a cor dele é bem próxima desse verde, assim, intenso. Depois eu vou mostrar uns testes, né, no próximo vídeo. E dependendo do pH do papel ou do tipo de diluição que você faz, ela dá algumas variações, assim, no verde um pouquinho mais azulado. Eu trouxe aqui também a clitória, que é uma flor, né? Você encontra ela como uma flor seca. Não é tão fácil de encontrar, mas ela também tem algumas pessoas que fazem o chá da clitória. Ela tem propriedades medicinais também, que ela é antioxidante, hepatoprotetora e também ajuda no controle da diabetes, né? Ela é usada também na gastronomia para tingir os alimentos de azul. Ela é interessante por causa dessa cor belíssima, assim, do azul. O azul é um pigmento difícil de se conseguir, né?
E aqui, no caso, então, da ficha dela, né? A cor é azul, usamos a flor, seca ou in natura, né? O processo é por infusão no álcool ou cocção, né? Como a mistura do chá. Diluente, o álcool 70 ou a água fervida, aglutinante escola, clara ou baba. E é legal usar um fixador, né? Que você também pode encontrar com facilidade, que é o sal grosso. Ela tem uma duração que não é muito longa, assim, né? De curto prazo, assim. Mas para a experiência é muito bonita. Aqui eu trouxe também os pigmentos minerais. Você pode encontrar, né? Assim, tentar produzir o seu pigmento a partir de terras, assim, que você encontrar mais argilosas, na beira do rio, se você tiver essa oportunidade, né? De contato com a natureza e tentar fazer essa experiência. Ou então procurar por argilas em pó, que a gente também encontra em alguns mercados e em lojas de produtos naturais também, algumas farmácias e alguns produtos de beleza, né, cosméticos, assim, às vezes você encontra só argila mesmo. E aí aqui temos várias cores, né, argila rosa, um pouco mais cinza, tem essa argila mais amarela, mais alaranjada, uma um pouquinho mais verde. Então, dependendo da região que você for do Brasil, também se encontra cores muito diferentes de argilas. Para produzir essa argila é importante que você triture ela, macere também, até formar um pigmento bem fininho de pó. Quando você encontrar, às vezes, uma terra que parece argilosa, assim, em algum canteiro, e achar que ela tem uma cor interessante, você pode pegar ela na mão, esfregar para ver se ela solta o pigmento no dedo. E também é interessante ver um pouco da textura, para ver se ela tem muito areia, né? Ou se ela tem mais argila. E aí também você pode deixar decantando num pote com água, que aí você vai ver direitinho a separação desses processos, né? A água fica em cima, a argila fica depois, embaixo tem o silt, que não é tão interessante de usar também, e embaixo ficam esses minerais mais pesados, né? Mais arenosos, mais pedrinhas, assim, mais pesadas. Aí, se você fizer essa experiência, pode tirar a água e tentar pegar só a parte da argila, né? Aglutinante, você pode usar a cola, a clara ou a baba. O fixador, é importante de usar um fixador, ou a cola branca ou a cola natural, porque quando você aplica esse pigmento, dependendo da superfície, né? Mas assim, o exemplo do papel, depois que ele seca, ele sai com facilidade. Então, você passa o dedo, o pigmento, a maioria, solta do papel. Então, ele precisa mesmo de um fixador, né? Para poder cobrir ele, fazer uma cobertura, para ele não se soltar e não perder tanto essa cor. Porque é um pigmento, né? É super interessante, porque ele é de longo prazo, assim. Aqui temos uma receitinha da cola natural, né? Ela substitui, em alguns contextos, muito tranquilamente a cola branca. Você pode usar a chia ou a linhaça. Eu experimentei com a linhaça. Não precisa ser a linhaça dourada, pode ser a linhaça comum mesmo. A linhaça dourada ela é um pouco mais cara e ela é mais usada assim como alimento mesmo. Ela tem algumas propriedades medicinais dela, é mais completa do que a linhaça comum. E não funciona se você usar ela já moída. Você tem que usar a semente mesmo. A receitinha é de a cada 80 gramas de semente de linhaça, você acrescenta 1 litro de água. Então, você coloca a água para ferver num recipiente, né, numa panela, acrescenta sementes e deixa cozinhar em fogo baixo por até no máximo uns 10 minutos. Depois você vai precisar coar para separar a semente dessa cola, né? E aí você pode manter ela também na geladeira, depois que você produzir essa cola, por até 2 semanas. Aqui é um lembrete, né, para sempre ferver a água, quando você quiser utilizar ela como diluente.
E é interessante usar fungicidas, como o lisoforme, para evitar a formação de bolor, ou usar sal grosso e cravo também, que ajuda a conservar as nossas tintas e evita a presença de fungos, né? Aqui eu vou falar um pouquinho dos fixadores e conservantes. As tintas vegetais, elas necessitam de fixadores e eles podem ser naturais e químicos. Fixadores, uns exemplos de fixadores, né? Temos o limão, vinagre, genipapo, sal grosso, alumínio de potássio, pedra úmide, e o bicarbonato de sódio. O limão, o vinagre e o sal grosso, ele também funciona em alguns contextos como conservante dessas tintas, e ele também às vezes ativa, deixam essas tintas mais vibrantes, assim, quando aplicados. Podem ocorrer também mudanças de cor e tonalidade, dependendo das misturas, né, químicas que você fizer, em função da mudança do pH das soluções, né, para ácido ou básico. E, para finalizar, vou falar um pouquinho da durabilidade e conservação dessas tintas naturais. Aqui é uma citação do John Bermond, que eu deixei a referência, né, no primeiro episódio. E aqui ele fala, né, as tintas vegetais geralmente são sensíveis à luz e sempre vão perder um pouco da sua cor. Já as tintas minerais não apresentam problema de conservação como fungos e mantêm por muito tempo as suas cores. As tintas vegetais de infusão no álcool podem ser guardadas por tempo indeterminado. Entretanto, exigem cuidado sempre que manipuladas para evitar que se aproximem do calor ou das chamas. As tintas extraídas por meio de cocções e liquidificações devem ser mantidas na geladeira e usadas por até no máximo 5 dias. É isso e até o próximo episódio. Muito obrigada.